Boa noite, amada igreja. Graça e paz a cada um dos irmãos. Como todo mundo sabe, esse momento aqui para nós é único. Quando é a primeira vez, então, nem se fala, né? Já tive a oportunidade de estar aqui mais palestrando para os homens, falando sobre a saúde, mas pregando a palavra do Senhor é uma responsabilidade ainda maior. E espero, sinceramente, ser usado pelo nosso Deus para poder transmitir a sua palavra. Como o tema da nossa igreja esse ano é expansão, desde do culto da virada, né, em que a gente teve aqui os testemunhos, um momento que me marcou muito foi quando a irmã Agripina, aqui nesse púlpito, falou das malquerências que ela tinha e que ela declarou o perdão. Então, naquele momento, essa palavra ficou no meu peito e não saiu mais. Então, até mesmo antes disso, o pastor já tinha me convocado para estar aqui. E naquele momento, Deus tocou o meu coração para falar desse tema. O perdão, o primeiro passo para a expansão. Mas antes de tudo, eu queria saber o que era malquerência, né? Estado ou sentimento do malquerente, inimizade, hostilidade, malquerer. Tá lá nos sinônimos do dicionário. É uma palavra que eu não conhecia. E vou praticar ela mais, com certeza. E o texto base que eu coloquei foi o Marcos 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quão profundo isso, né? A gente, quando recorda da nossa identidade, o que somos em Cristo, o que somos em Deus, o que somos no Espírito Santo, nos recorremos lá no Éden, quando a partir de Adão e Eva, nos tornamos pecadores. Se nos tornamos pecadores, em algum momento a gente vai magoar alguém. E ao mesmo tempo, convivendo entre tantos pecadores, em algum momento também vamos ser machucados. E isso é inevitável. Alguém que falar que não foi magoado e que nunca magoou alguém, vai estar mentindo. Não está na essência humana isso, né? Então, só ali a gente já tem a noção do que é o perdão para a nossa vida. Mais do que isso, Deus perfeito como levou Jesus até a cruz, carregando com Ele todos os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Então, isso é muito profundo, e aquele que não sabe perdoar, certamente ele está preso. Por isso essa imagem, né? Ele está preso, ele está enjaulado, ele está escravizado, ele está engaiolado, como esse pássaro que conseguiu a sua liberdade. Então, no texto, lá em capítulo 11 de Marcos, só para contextualizar, ele, logo no começo, fala daquela entrada triunfal, Jesus em Jerusalém, no jumentinho, né? E depois que ele tem essa entrada triunfal, ele expulsa, né, os mercadores do templo, e logo depois ele faz o amaldiçoamento daquela figueira, né? Que não tinha frutos, naquele momento não era a época da figueira dar frutos. A figueira geralmente vai dar fruto, ela dá o fruto antes das folhas,
ou junto, né? Vão estar o fruto e a folha junto. E naquele momento a figueira só tinha folhas, ou seja, os frutos já não estavam mais lá. E depois, quando eles voltam no dia seguinte e veem a figueira totalmente seca, Pedro vira para Jesus e fala: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus lhe respondendo, disse, se quiser colocar, a partir do versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedis, orando, crede receber, e tê-las-ei. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará. Né? Então, nesse contexto, Deus está dando uma lição. Muitas vezes na Bíblia a figueira ela é relacionada aos fariseus, né? E ali ele estava dando esse recado. Ele não estava por si só amaldiçoando a figueira, mas ensinando que todos têm que ter fé antes de tudo, eles têm que orar antes de tudo, e quando orar, perdoar. Então esse ensinamento de Jesus, ele é muito, talvez seja o momento ali mais marcante, né, em que ele acaba com ira, né, mas sem pecar, expulsar todos os pecadores do templo, uma vez que ele mesmo disse, né, que estava escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então, debaixo desse momento tão marcante na vida de Jesus, ele também ensina sobre a fé, a oração e o perdão. E como médico não consigo deixar de falar dessa parte. A ciência comprova que a falta do perdão ela é muito prejudicial à saúde, né, e principalmente ao coração. Então, todo mundo que de alguma forma não consegue liberar o perdão, ou que não consegue pedir perdão, ou até não conceder o auto-perdão, certamente ele vai estar dentro dessa condição de prisão, dentro dessa condição de escravidão, né? E lá no coração, algumas das alterações que a gente pode ter, física e emocional, diretamente pela falta do perdão, a gente tem distúrbios do sono, como insônia, pressão alta, arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, que é o derrame cerebral, estresse e dores crônicas, problemas gastrointestinais, úlceras, gastrites, esofagites, diarreias crônicas, infecções que podem deprimir o sistema imunológico, cânceres, neoplasias, tumores malignos, doenças de pele, urticárias, dermatites, psoríase, transtornos de ansiedade e depressão. Olha só quanta coisa a falta de perdão pode causar. E isso comprovado cientificamente. Muitas das doenças elas são psicossomáticas. A mente acaba fazendo com que o corpo se manifeste em alguma doença por causa de uma falta de perdão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Uma vez que você libera o perdão, você pode estar se livrando de uma doença tão grave como essas que eu acabei de listar. Na pandemia, eu conheci um médico que chama Dr. Rodolfo Ferraz. Ele é mineiro como eu, nascido em Belo Horizonte. Hoje ele mora em São Mateus, no Espírito Santo. E ele é cardiologista, clínico de formação, e começou dentro da terapia dos pacientes dele, a
falar sobre o perdão, a ensinar sobre o perdão, a ajudar o paciente a liberar o perdão. Ele já tem 2 livros publicados, e num deles, que é Deus agindo de jaleco branco, ele pode aprofundar mais sobre todos esses temas que a gente está falando, e já tem aí mais de 6.000 pacientes tratados falando sobre o perdão. Não todos quiserem acompanhar o trabalho dele e tudo na rede social, é só colocar Doutor Perdão, vocês vão encontrar e vocês vão poder saber um pouco mais do que a gente está falando. Então, quando a gente fala que o perdão é uma prisão, uma escravidão, ele está algemado, enjaulado, a gente pergunta, até quando você vai carregar nas costas quem te feriu? Pelo resto da vida? O perdão não é para quem merece, e sim para quem não merece, porque as pessoas que merecem não vão fazer nada de errado com você. Então, aquela pessoa que guarda no seu coração angústia, mágoa, rancor, ressentimento, ela só está se prejudicando muitas vezes. A outra pessoa nem sabe, às vezes, que feriu e, ao mesmo tempo, nem sabe que tem que liberar um perdão. Então, aquela pessoa que está enjaulada, ela tem que entender um pouco mais disso, ela tem que se autoconhecer, ela tem que deixar o orgulho de lado, ela tem que deixar a vaidade de lado, né, para poder conseguir liberar esse perdão, ressignificar de fato esse sentimento que muitas vezes a gente cria em cima da gente mesmo. A pessoa que feriu às vezes não fez por mal, ou nem sabe que fez, ou fez no momento em que não estava bem, e não sabe a proporção que isso causou, né? Então, a gente está falando aqui de muitos traumas, de bloqueios que foram criados na nossa infância e que lá na frente vai se tornando cada vez mais uma doença, infelizmente uma doença, né? E a partir da liberação do perdão, isso tudo pode se renovar, certo? Assim como nós nos batizamos, descemos as águas, morremos para a vida que tinha antes e nascemos para uma nova vida, assim também pode ser o perdão. Então, só quem experimentou o poder de liberar um perdão, gerando no outro, inclusive, um sentimento de gratidão, muitas vezes, essa pessoa que foi perdoada, ela vai ser grata a você para o resto da sua vida. Então, você pode estar liberando a sua condição como a condição de outra pessoa. Então, isso ainda tem uma profundidade ainda maior, né? Jesus nos ensina lá em Mateus 18, 21 e 22, a nos perdoar, a gente perdoar de forma ilimitada. Não sei se vocês já leram. Então Pedro aproximou e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso aqui não é para ter um número exato, né, dessa conta matemática, mas é para mostrar o ensinamento de Jesus, que nosso perdão ele tem que ser ilimitado. Na cultura judaica, existe perdoar até 3 vezes, aceito, mas a 4ª vez não. Então, quando Pedro já está sendo generoso e querendo colocar até 7 vezes, Jesus mostra para ele e ensina que não é essa conta, e que sim de forma ilimitada, né? Então,
voltando também àquela essência em que não existe o pecadinho, o pecadão, todos vão pecar de alguma forma. Da mesma forma, o perdão ele tem que ser liberado de forma total, de forma abrangente, e não só aquele pecado menor, ou aquele que não te atingiu, aquele que não te tira o sono, mas todos eles, né? E aí, a partir de todo esse estudo que eu fiz em cima do perdão, não posso deixar de testemunhar aqui para vocês o que Jesus tem feito dentro do meu coração, dentro da minha casa, para poder falar sobre o perdão. Então, quando o pastor Luiz, ali na cozinha, no dia do seu aniversário, declarou para mim que eu estaria aqui pregando nessa data, eu pude presenciar também o Samuel honrando ele pela vida dele, duplamente, pela vida dele como pai e também pela vida dele como um pai espiritual, e isso me marcou bastante. Então, nós que somos filhos, já temos alguma coisa para perdoar dos nossos pais? Nós que somos pais, já em alguma vez nos ajoelhamos e pedimos perdão para os nossos filhos? Então, desde aquele momento, eu até comentei com ele que naquela data estava fazendo 1 ano que ele havia me batizado, e quando ele me deu essa missão, eu me senti totalmente preparado para estar aqui, porque o que a gente vive dentro desta igreja, a unção que a gente recebe por cada pessoa que está nessa posição, é muito magnífico. E se a gente estiver aberto a aprender, estiver aqui para poder receber mais dessa palavra de Deus, não tem como a gente sair por aquela porta uma pessoa pior, ou a mesma pessoa. Então, toda vez que você entrar aqui, esteja com o coração aberto para poder receber a palavra de Deus que vem deste altar. Então, eu não posso deixar de dar o testemunho, igual eu falei. Desde que a gente chegou aqui, a gente foi muito bem recebido por todos. E meu irmão mais velho, ele mora aqui em Goiânia. Ele veio primeiro, casou com uma moça daqui de Goiânia. Eles moraram no interior um tempo e depois se mudaram aqui para Goiânia. Então, quando a gente decidiu largar tudo em Minas Gerais, largar tudo literalmente, virar as costas para tudo que a gente havia conquistado, virar as costas para o meu emprego, virar as costas para o que a gente já tinha de posse, virar as costas para os amigos que lá fizemos, virar as costas para a família que lá deixamos, meu cunhado ainda mora lá, e vir até aqui foi debaixo de muita obediência. Não foi uma decisão precipitada, mas por total obediência a Deus. Em as nossas orações, a gente já sabia que ali não era lugar mais para a gente. Deus foi mostrando para a gente as pessoas em que eu havia me feito sociedade. E quando a gente tomou essa decisão, eu simplesmente virei as costas para trás, os perdoei, os deixei lá no passado, para poder viver o novo de Deus na nossa vida. Então, nada me importa se houve prejuízo financeiro, se houve atraso no meu progresso como médico, se houve perda de algo. Nós sabíamos, nós sempre cremos que Deus estava arrancando a gente daquele lugar para nos proporcionar algo maior. E no primeiro momento em que a gente pisou nessa igreja, o pastor
profetizou na nossa vida que algo maior estaria para acontecer. Então, desde sempre, a gente sempre tem provado o milagre de Deus diário nas nossas vidas. A gente também tem que estar aberto a isso, a entender que cada milagre, cada livramento é o agir de Deus na nossa vida, e que a gente vai em algum momento ser provado, ser tentado, e que a gente também vai cair, mas temos a certeza de que se nos arrependermos, a gente poderá ser perdoado e ser salvo. Então, voltando à história do meu irmão, aqui todo mundo deve ter família grande, tudo. Eu venho de uma família que da parte da minha mãe são 10 filhos, da parte do meu pai são 7 filhos, então a casa sempre foi cheia, sempre muitos primos, mais de 20 primos. Então a gente sempre houve muitos conflitos. Natural de cada família, natural de todas as famílias ter os conflitos. Mas e aí? O quanto a gente está disposto a perdoar parentes mais próximos, irmãos, pai e mãe? Então, voltando à questão do perdão, é isso que eu quero colocar aqui para vocês como testemunho. Exatamente há 2 anos atrás, por causa de briga entre primos, a minha família se separou. Até hoje, eu não mais frequento a casa do meu irmão, e nem ele a minha. Então a gente está aqui, debaixo de uma graça enorme, mas vivendo o deserto muitas vezes. E não tem como eu não me emocionar, porque eles não viram João Lucas crescer. Vocês que estão aqui, irmãos, viveram mais a realidade do João Lucas do que eles. Meu sobrinho mais novo nasceu em setembro e até hoje eu não o conheço. E a gente está a apenas alguns quilômetros de distância, 5, 4 talvez, vivendo na mesma cidade, mas separados. Por orgulho, por vaidade, por N motivos. Que se cada um de nós não liberar o perdão dentro de si, todos os envolvidos, eu, minha família, ele, a família dele, meus pais, meu outro irmão mais novo que está lá no Paraná, se nós todos não praticamos o perdão, a gente não vai poder viver o máximo de Deus. Mas aí, como a gente aprende todos os dias aqui, a gente não pode perder a fé jamais. E aí, debaixo desse propósito de estar aqui hoje, de dar o meu melhor de mim, eu fiz o meu jejum, fiz a minha oração, e Deus move no tempo dele. Na segunda-feira, eu chamei o meu irmão para conversar, e a gente entendeu os porquês de tudo isso. A gente aceitou as desculpas um do outro. Estamos aqui para poder louvar o Senhor em cada circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, para poder louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida. O que eu perdi lá atrás com os meus sócios, eu já restituí tudo aqui. O que eu perdi de amizade lá, que era falsa, ficou para trás. As verdadeiras permanecem, como vocês viram o Cacá e a família dele aqui em cima. A nossa família, ela tem que ser perdoada. A gente não pode viver esse cativeiro, essa prisão. E muitas vezes aqui, o meu choro era por causa desse motivo, por viver essa prisão. Mas hoje eu me sinto liberto.
Não vai ser fácil a reaproximação, foram 2 anos afastados por N motivos, mas a gente já colocou um ponto final nisso. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar comemorando junto mais essa vitória de Deus na nossa vida. Obrigado. Glória a Deus.